Olá, estamos iniciando o nosso primeiro encontro sobre BNCC e textos multissemióticos. E para a gente poder ficar por dentro do tema, para a gente poder estar entendendo certinho que vem a ser os textos multissemióticos, né? Palavra meio estranha, né? A gente vai fazer todo um percurso, né? Entender o que é a BNCC, ou melhor, o que é a estrutura da BNCC. E antes de entender essa estrutura, a gente vai chegar no núcleo da BNCC, que seriam as competências. Vamos discorrer aqui nessa aula como esse termo competência chegou até a BNCC. Então, vamos lá. Nosso encontro hoje vai ser dividido nos seguintes segmentos. Primeiro vamos falar sobre o referencial teórico. Vamos ver como que surgiu esse termo competência, né? Em que área ele surgiu primeiro. Vamos ver como e por que ele foi parar na educação. E, obviamente, vamos discutir a função social da escola. Nisso vamos fazer uma reflexão sobre a escola propedêutica. Vamos falar sobre como as competências funcionam e vamos falar sobre os conteúdos, né, que seriam os conteúdos procedimentais, conteúdos conceituais, atitudinais e os conteúdos factuais. Não é bem nessa ordem não, mas quando a gente chegar lá na apresentação vai dar para entender certinho. Então vamos lá. Ninguém melhor para falar sobre competências do que Antônio Zabala, esse educador espanhol, né, catalão, que se formou na Universidade de Barcelona e vem atuando aí desde a década de 70 na educação. A principal atuação de Zabala ele aconteceu no finalzinho da década de 70 na Espanha. Depois que a Espanha tinha terminado, né, tinha se acabado aquele período de ditadura que eles viviam desde a década de 30, a sociedade espanhola, entrando na democracia, precisa fazer inúmeras reformas em vários setores. E, obviamente, a educação foi um deles, né? Zabala trabalha no Ministério da Educação, ajudando a implementar essas reformas. E isso lhe deu, né, uma grande projeção, e algumas décadas depois, principalmente na década de 90, ele é convidado como consultor para fazer reformas em vários países da América Latina, que agora, por sua vez, estavam saindo de suas ditaduras. Entre eles a gente vai citar Peru, Bolívia, México, né, onde inclusive tem-se uma bela de uma palestra dele, que eu vou deixar aí na descrição. E no Brasil, o Zabala vai influenciar muitos documentos. BNCC, a nossa recente BNCC é uma delas, mas a gente vai ver a influência de Zabala também nos PCNs. Então esse termo competências, um dos principais teóricos que vai ser estudado aqui no Brasil é Antônio Zabala. Então vamos lá. O termo competências, né, claro que a palavra ela é uma palavra da língua portuguesa que surgiu lá na Idade Média, mas esse termo competência é usado como, digamos, treinamento profissional. Ele vai surgir na década de 70 lá nos Estados Unidos e na Europa, e ele vai nascer no âmbito da empresa, né, para o treinamento de funcionários, para a formação do RH. E ele nasce nessa ótica, né, de se realizar uma determinada tarefa real de uma maneira mais eficiente e produtiva. Claro, todo um esboço teórico sobre isso, mas não é o caso, a gente não vai ver aqui porque nossa área é a área de educação, não a área de negócios, né? Mas aí como que isso vai surgir, vai pular, né? Vai se esbarrar. Mas então como isso vai esbarrar, vai pular para a área da educação? Acontece o seguinte: vamos situar onde começa essa mudança. Daí vai começar lá na década de 70,
países europeus e na América do Norte. Vamos rever o contexto histórico que isso aconteceu. Se a gente for lembrar, os Estados Unidos e a Europa, no pós-Segunda Guerra Mundial, nesse período que vai depois de 1945, que vive uma era de grande abundância, ele vive uma era de grande crescimento econômico, de grande até liberdade de expressão e de ideias, E esses jovens que começam a entrar na universidade no finalzinho da década de 60, eles são quem? Eles são frutos de toda uma geração que veio desde a Segunda Guerra Mundial tendo grandes ganhos sociais e econômicos. Filhos de pais que vieram de bons empregos, eles tiveram boa educação, tiveram uma infância relativamente protegida, e eles entram na universidade com uma grande bagagem cultural, com uma grande sede até de questionamento. Lembrando também que lá em 45, aquele jovem lá que era soldado, que viu todos aqueles horrores da guerra, agora no finalzinho de 60, muitos deles se tornaram pensadores, críticos e intelectuais, e estão aí criticando o sistema capitalista que essas pessoas estavam vivendo naquela época. E é óbvio que toda essa efervescência ela vai encontrar, como se diz, uma caixa de ressonância dentro das universidades. E é nas universidades que essas mudanças elas começam a, de certa maneira, entrar em ebulição, entrar em efervescência. Vamos lembrar que em 68 a gente tem uma grande manifestação estudantil na França. Também no finalzinho da década de 60 a gente tem grandes protestos nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã. E isso daí acaba inflamando o mundo inteiro. Lembrando que aqui no Brasil, a gente não tem esse grande debate, essa grande ruptura, porque a gente estava no período militar, onde essas ideias e essas concepções, elas viviam de um modo clandestino. Em relação a tudo isso, nós teremos uma grande pressão social sobre as necessidades da aprendizagem. Começa a se questionar por que devemos aprender certas coisas, por que devemos ir ou não por esse caminho. Vale lembrar dos movimentos hippies, do período em que os jovens largavam tudo para estar fazendo artesanato, para estar vivendo uma vida mais natural, em comunidades isoladas. E é claro, chegamos ao ponto onde a função social do ensino é finalmente questionada. Se lá na ponta nós temos a universidade e reconhecemos que a escola da época, e em grande parte a nossa ainda, ela tem aquele vínculo propedêutico, aquela ligação de preparação para a universidade. Se a universidade muda, porque a escola não tem que permanecer a mesma, E a gente tem esse questionamento sobre a função social do ensino. Para que ensinar? Para que aprender? Qual é a função realmente que a escola tem? Será a escola um mero preparatório para a universidade? Aí começam-se esses questionamentos a ebulirem dentro da vida educacional mundial. Claro que tais questões elas já vinham sendo discutidas desde o começo do século, Vamos lembrar dos pragmáticos americanos, de John Dewey. Vamos lembrar também que Anísio Teixeira é influenciado por Dewey, e isso daí vai de uma certa maneira influenciar as ideias pedagógicas de Anísio Teixeira aqui no Brasil, onde ele vai fundar as primeiras escolas de ensino em tempo integral. Mas uma discussão mais séria sobre competências na educação com esse termo, que vai surgir a partir da década de 70. Acredito que um grande marco para se discutir essas ideias, acho que nada melhor que a arte faz isso, esse disco do Pink Floyd, The Wall, em tradução seria A Parede. Eu não vou poder estar colocando a música aqui, o Northern Brink Interwall, me perdoe meu inglês que é horrível, que seria apenas, tradução seria apenas um tijolo na parede, que é, acho que um hino da cultura pop, e
só vocês procurarem aí na internet. Eu vou deixar a descrição aqui também, com o link do clipe com a tradução. Dá para se perceber bem qual era a realidade daquela época. Claro que a gente está falando de países em desenvolvimento. Todo o questionamento que a gente vai ver sobre a educação, sobre a função social da educação, ele é de uma certa maneira um pouco diferente em países de terceiro mundo, principalmente o Brasil. Se a gente pensar que aqui um dos nossos maiores desafios não era, naquela época, era a questão da inclusão, né? As nossas escolas, elas atendiam a poucas crianças, poucas pessoas tinham acesso à educação, e os que tinham também carecia-se de uma certa qualidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da escola propedêutica. O dicionário fala que é a escola propedêutica, né? Vamos ler um pouquinho. Conjunto de estudos nas áreas de humanas e científica que precedem, como fase preparatória e indispensável, os cursos superiores de especialização profissional ou intelectual. Ou seja, né, a função propedêutica é aquela que prepara o indivíduo para os estudos superiores. Aí, Zabala faz um pequeno comentário que eu acho interessante a gente estar lendo na íntegra. Dessa forma, a etapa da educação infantil é vista como meio de preparação para o ensino fundamental, que, por sua vez, tem como objetivo preparar para o ensino médio, e este finalmente é o instrumento para a superação das provas de vestibular. Deste modo, essa verdadeira carreira sempre é seletiva, posto que nem todo cidadão de um país pode ser universitário. Portanto, ao longo do processo, muitos são rotulados como fracassados. Essa dinâmica educacional, baseada na superação de níveis, determina que os conteúdos prioritários do ensino não são aqueles que deverão desenvolver toda a capacidade do ser humano, mas simplesmente os necessários para superar as provas de vestibular. Então, se a gente for pensar de certa maneira, a nossa escola ela não é nem propedêutica, porque ela não prepara para a universidade. Haja visto as reclamações que os professores do ensino superior fazem, né? Mas ela simplesmente prepara para as provas do vestibular. E fique bem claro uma palavra em que Zabala usa, né? Essa dinâmica educacional baseada na superação de níveis determina que os conteúdos prioritários do ensino não são aqueles que deverão desenvolver todas as capacidades do ser humano. E aqui a gente entra no ponto central das competências: desenvolver as capacidades do ser humano. E vamos adiante. Se a gente for estudar todo o nosso contexto histórico de por que a nossa escola, principalmente aqui nos países latinos, chegou a essa escola propedêutica, é bem interessante a gente fazer esse recorte histórico. Vamos pegar países latinos, principalmente os países aqui da América, né? Mas vamos incluir Espanha e Portugal também. A gente vai ter uma grande influência da Contra-Reforma. Foi a Contra-Reforma, lembrando, né, que na Alemanha começa-se a Reforma Protestante com Martim Lutero, e a Igreja Católica, como uma reação a isso, ela vai criar esse movimento de Contra-Reforma. E o que ela vai fazer com isso? Ela vai questionar vários pontos da Reforma Protestante e vai fincar pés e garras em muitos dogmas da Igreja Católica, entre eles, bem importante, é de que a salvação se dá por meio da Igreja, se dá por meio da interpretação das palavras de Deus pela Igreja na palavra do sacerdote. Logo, o fiel, para se salvar, precisa ir à missa, precisa escutar a palavra do sacerdote. Toda essa filosofia, ela carrega um pouco das ideias de Platão, né, do mundo das ideias, né, que para Platão, mesmo sendo um grego lá de quase 5.000 anos atrás, vai influenciar as ideias da época da Contra-Reforma, né?
E no mundo das ideias, que haveria dois mundos, o mundo das coisas físicas, tangíveis, concretas, e o mundo perfeito, o mundo das ideias, onde tudo realmente existe, que o nosso mundo é apenas um reflexo desse mundo das ideias. Claro que eu não estou querendo entrar num debate filosófico profundo, porque daí a gente, né, teria que se estender bem, mas é basicamente isso. A gente tem o saber pelo saber, né, aquele sábio despreocupado, né, aquela figura que a gente vê em alguns filmes, em desenhos animados, né, aquele senhor que se tranca na sua grande casa, com pilhas de livros e laboratórios e quadros, né, o homem recluso. A gente vai ter, e obviamente a gente vai ter, né, a grande influência das escolas jesuítas aqui no Brasil, que por mais de 350 anos dominaram o sistema educacional brasileiro, né? Chegaram ao ponto de serem os únicos. A pouca educação que o Brasil colônia tinha vinha das mãos dos jesuítas. E isso daí é óbvio, vai influenciar demais o pensamento educacional brasileiro até hoje. Anísio Teixeira, no seu livro Educação não é Privilégio, já falava, né? E toda essa ideia de que se é necessário sofrer para se aprender vem dos jesuítas, né? Que era uma ordem monástica, muito severa, muito austera. Para eles o sofrimento levava à salvação da alma. Em contrapartida, se a gente fazer uma comparação com os países de cultura anglo-saxônica, principalmente a Inglaterra, a gente vai ver a influência da reforma protestante. E um dos pontos interessantes é que para a reforma protestante, a salvação se dá por meio da interpretação do fiel da palavra. Ou seja, para que o cristão, né, o se salve, ele precisa conhecer a palavra de Deus que está na Bíblia. E para isso, ele precisa ele mesmo buscar a palavra, ele mesmo interpretar a palavra. Para isso, ele precisa saber ler e escrever. Daí a importância que a maioria desses países dão para a educação, dão pelo menos para a alfabetização. Isso daí vai ter consequências lá na frente, principalmente no início da Revolução Industrial. Também nós vemos, ao contrário de países latinos, a gente vai ter uma influência aristotélica, onde matéria e forma são consideradas coisas reais. A gente Aristóteles refuta essa ideia de mundo das ideias. A gente vai ver um grande utilitarismo na aprendizagem. Daí, se a gente, vamos lembrar aqueles filmes de época americanos ou que se passam na Inglaterra, a gente vê, né, a figura do médico que sai na carruagem visitando seus pacientes, ou do advogado que trabalha, que tem a sua banca de direito e trabalha, ao contrário do que você via acontecer aqui no Brasil colônia, né? Onde apenas quem estudavam eram pessoas de classes muito abastadas, até porque no Brasil colônia não existia universidade, precisava ir para Portugal, e quando ele voltava aquilo não passava de um mero anel, um mero adorno na mão, né, do filho do grande fazendeiro, e ele rarissimamente ia exercer essa profissão, né? Muitos voltavam formados como advogado, mas enfim, aquilo ali era apenas um título, né? O título de doutor, não, isso daí realmente não era título de doutor, porque isso daí só foi acontecer, né? Advogado só foi chamado de doutor com Dom Pedro I. Enfim, todo esse estudo não era feito apenas como uma forma de adorno, né? Uma forma de se mostrar diferente dos demais. Uma grande contribuição que a gente pode ver para essa comparação, né, entre esses países, né, de origem anglo-saxônica e os latinos, a gente vai ver em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. É uma leitura interessante para quem quiser se aprofundar sobre isso. Mas vamos lá, seguindo o nosso tema. Uma grande questão que a gente pode observar nisso daí é a divisão de como funcionam os livros, né, de línguas nesses países. Se a gente pega os países de línguas latinas, principalmente o espanhol e o português, eles são divididos basicamente entre compreensão de leitura, gramática, sintaxe e vocabulário. Claro, tem algumas coisas a mais ou não, dependendo ali das características, mas no grosso modo são assim. Se nós olharmos os livros de inglês,
que as crianças americanas e britânicas eles estudam, eles contêm esse tipo de divisão, né? De leitura, de escuta, de escrita, né? E de fala. E o verbo sempre no ativo, né? Lendo, ouvindo, escrevendo, né? Reading, listening, né? White, speaking, né? Seria falando, sempre nesse sentido mais de ação, de concreto. E a gente vai observar esta mudança na BNCC. Quando a gente for estudar as estruturas da BNCC, a gente vai voltar aqui, né? Vamos tentar fazer esse link para a gente ver essa ligação com esse estilo, né, de divisão de conteúdos aí a BNCC está tentando propor para a educação brasileira. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre os pilares da educação da Unesco, né, que foram elaborados em 1999 pelo educador Jacques Delors, pedido obviamente da Unesco, que é o ramo, né, educacional da ONU. Daí ele vai elaborar 4 grandes pilares, né, que seriam o aprender a ser, que está envolvido com o conhecimento pessoal, seu projeto de vida, as suas inteligências, as suas criatividades, seu senso de responsabilidade. Seria o aprender a fazer, seria a parte prática, a parte de como se atuar, como se portar em sociedade. Temos o aprender a conviver junto, e isso daí vai falar de empatia, de tolerância, vai falar de respeito. E finalmente temos o aprender a conhecer, que é o de formar no aluno o gosto pelo conhecimento, pela aprendizagem, por conhecer novas culturas. Então essa é a proposta da Unesco para a educação dos países que viria a ser no século XXI, né? Lembrando que os pilares foram feitos em 99 já com essa intenção de influenciar os sistemas educacionais mundiais, né? Pelo menos dos signatários, para esse novo século que estava despontando. Nesse contexto, Zabala ele vai estar descrevendo a questão das competências. E nesse contexto, o Zabala vai estar descrevendo a questão das competências. Nesse contexto, o Antônio Zabala ele vai estar descrevendo as competências como uma mesa de 4 pernas. O que ele define como seriam essas 4 pernas, né? Seriam os conteúdos que são ensinados nas escolas. Mas ele não está falando em conteúdo propriamente da matéria, mas ele faz essa divisão desses conteúdos em conteúdos factuais, né, que são baseados em fatos e conhecimentos concretos, né, e precisa de uma contextualização do professor. Vamos dar um exemplo lá na educação infantil, o professor que leva os aluninhos para o jardim para estar pegando vários tipos de folhas, né, folhas largas, estreitas, verdes, amareladas. Isso é um conhecimento factual, né, que a criança pode palpar. E esse professor vai contextualizar, dizendo que a folha seca quando ela cai da árvore, ou que ela é amarela quando chega o inverno. Ele vai estar contextualizando aquilo a partir de dados concretos. O próximo pilar seria os conteúdos conceituais. Seriam conceitos, né? São fatos, símbolos, né, que têm características comuns. São princípios. Dar um exemplo, o conceito de cidade. O que é o conceito de cidade? Se a gente for pensar, se a gente fala em cidade, a gente vai lembrar principalmente de, né, aglomeração urbana, sede de município, mas se a gente for pensar esse conceito de cidade lá para a Grécia Antiga, já é outra coisa completamente diferente. A gente vai falar de cidade-estado, de pequenos reinos que eram praticamente uma cidade, com seus exércitos e suas leis próprias. Esses conceitos, eles se articulam entre si. Um exemplo aí que eu deixei no slide, né? Como que a alta do dólar ela vai estar relacionada com a elevação do preço da carne. Ou seja, o dólar sobe, os produtores daqui do Brasil acham-se mais interessante estar exportando essa carne, logo vai faltar carne aqui no mercado e o preço vai subir. Então esses são conceitos que se interrelacionam e cabe ao professor estar levando o aluno a estar fazendo essas relações. O terceiro conteúdo seriam procedimentais.
seriam regras e métodos, como ler, calcular, observar, descrever, classificar. É óbvio, são métodos, são técnicas que a criança e o aluno ele precisa aprender para poder estar se desenvolvendo, né? Como leitura, escrita, cálculo. Obviamente, não tem que se entender isso como repetições mecânicas ou coisas sem sentidos. Claro que para isso ele tem que entender os conteúdos factuais e os conceituais primeiro, variando, claro, da maturidade da criança. E, finalmente, nós chegamos no quarto conteúdo, que são os atitudinais, que seriam grandes valores e atitudes que regem a vida em sociedade, né? Seriam como ética, solidariedade, responsabilidade. Todos esses quatro conteúdos, eles devem trabalhar em sincronia para formar as competências. Uma coisa que eu achei bem interessante, né, numa palestra que eu vi do Antônio Zabala, essa aqui eu deixei no link, ele faz uma comparação sobre os quatro conteúdos com o omelete. Ele põe que os conteúdos factuais seriam os ingredientes, né, os ovos, o azeite, o queijo, né, o sal que você vai usar no omelete. Os conteúdos conceituais seriam a pessoa saber o que é um omelete, né? Como ele vai fazer omelete, ele não sabe o que é um omelete, né? O que é omelete, qual é o contexto que se come omelete, né? Por que se faz um omelete? Daí seriam os conceituais. Finalmente, os procedimentais, obviamente, seriam, né, o ato de se bater os ovos, esquentar o azeite, né? A famosa viradinha do omelete, né? Porque ele não viria mexido. E, finalmente, os conteúdos atitudinais seriam, né, o amor, o carinho em se cozinhar o alimento, em se fazer um omelete, né, em se deixá-lo bonito, apresentável ali dos seus convidados ou para a pessoa que você está fazendo, ou mesmo que seja para você mesmo. Então, esse seria uma analogia que o Zabala faz sobre a questão dos conteúdos. Vamos lá. Achei interessante fazer um paralelo dos conteúdos educacionais do Zabala, né, os factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, com a moralidade infantil segundo Piaget. Se a gente observar, né, a criança até os 2 anos, ela está naquele estado de anomia, né, onde ele não se tem moralidade, não sei a questão de certo ou errado, ele está desenvolvendo isso de uma maneira muito embrionária, né? Muito primitiva ainda. E ele vai casar de certo modo, né? Claro que, como eu disse, os conteúdos eles são trabalhados, né, em todo o processo de aprendizagem, mas se a gente for pensar bem, né, as crianças tendem a se pegar mais aos conteúdos factuais, aos conteúdos concretos. Posteriormente, a gente tem a heteronomia, que ela vai durar mais ou menos ali até dos 3 até os 12 anos mais ou menos, onde as normas e as regras elas começam a ser aprendidas, mas por pressão de fora, né? Ou seja, a criança muitas vezes ela cumpre as regras para não sofrer punição, não porque ela vai ter um sentido completo, né? Ela é muito centrada em si próprio, nos seus desejos, né? Nos seus anseios, né? E aí essa é uma parte que a gente muito importante, que é onde a personalidade, né? Onde o caráter do ser humano é formado nesse período de heteronomia. E é justamente nesse período que as crianças, né? Elas tendem a ter um contato maior com os conteúdos procedimentais e elas começam a estudar os conteúdos conceituais, né? Lembrando ali com 6, 7 anos começa um período de alfabetização e no Fundamental 2, né, a partir dos 11 anos, os grandes conceitos começam a ser aplicados para os alunos. E finalmente, né, no início ali da adolescência, né, a gente tem, segundo Piaget, a questão da autonomia, onde o ser humano, se for bem trabalhado e tudo, finalmente, ali pelos 12 anos, né, segundo Piaget, a gente tem esse período de autonomia. Se a criança for bem trabalhada, ele vai encontrar essa questão de autonomia moral, de entender que regras devem ser cumpridas para o bem de todos, não simplesmente porque ele vai receber punição. Obviamente, a gente observa, infelizmente, em sociedade, nem todos chegam nesse estado de autonomia moral. E continuando fazendo esse paralelo ainda, né?
a gente pode fazer também um recorte nas fases de desenvolvimento do Piaget, né? O sensório motor, o pré-operacional, o estágio operacional concreto e o operatório formal. Eles acabam guardando uma certa relação ali com os conteúdos. Claro que os conteúdos, como eu disse, eles são importantes em todas as fases do desenvolvimento, mas eu acredito, isso eu falo que é opinião minha, que alguns deles, eles se afloram, eles são mais, como se diz, mais característicos de determinadas fases. Vamos lembrar que, como eu disse, os factuais são para os pré-escolares, né? Os procedimentais e conceituais para a criança no ensino fundamental, e o ensino médio, que deveria, né, ser assim, aonde o adolescente está se preparando para a vida adulta, está tendo a grande missão de definir o que vai ser a vida dele. Acho que deveriam ser mais explorados essas questões de grandes atitudes, né, esses conteúdos atitudinais. Simplesmente falando do termo competência. E seria essa definição do termo competência? Seria numa situação real que o obriga a intervir e questionar o que define o termo, a palavra em si. Seria um conjunto, né, de ações ou de esquemas mentais que o cidadão possui para resolver determinado tipo de problema ou situações concretas, certo? Então, olha aqui vou tentar exemplificar isso num esquema, né, contando 3 historinhas bem interessantes, né? A gente vai propor 3 situações. Uma, você é um professor, ensino primário lá, alunos de alfabetização com 6 aninhos, entra um pai possesso querendo espancar o filho ali na frente dos coleguinhas para ele fez uma travessura muito grande em casa e ele quer que o menino aprenda ali na frente dos colegas, passe vergonha ali. Situação 1. Situação 2, você está lá dando aula ali no ensino médio e de repente você escuta tiros. E logo você percebe que é um daqueles terroristas malucos lá que sai matando os outros em escola, tentados dentro de escola. O que você tem que fazer é se proteger e proteger os alunos. E história 3, você é um professor universitário e de repente é convidado à sala do reitor, onde ele pede que você dê uma nota maior para um certo aluno, porque é filho de um deputado, de um vereador, e aquele aluno ele não tirou aquela nota, mas o reitor pede para que você tire. Aí, daí, o que você vai fazer? Quais são as suas análises de situação? O que vai acontecer? Primeiro, obviamente, você vai analisar a situação e vai selecionar um esquema de atuação. O que seria esse esquema de atuação? São várias habilidades para poder desenrolar aquele problema, né? E você pode ter, dependendo da sua bagagem, vários esquemas. Vamos dar um exemplo lá no conteúdo do pai violento lá, que eu vou fazer lá com o aluno. Deixar esse pai... Ô Joãozinho, vai lá, vai lá conversar com seu pai lá. Deixar que o pai espanque ele? Vou lutar com esse pai para que o menino não apanhe? Ou vou na diretoria pedir ajuda? Ou mesmo assim vou tentar conversar com esse pai? No caso lá do tiroteio na escola, o que eu vou fazer? Vou pegar a tampa do lixo e bancar o Capitão América e tentar enfrentar o aluno? O terrorista? Não tem como, né? Ou vou sair berrando, pedindo socorro, arriscar levar um tiro? Ou vou me trancar na sala? E no caso ali do reitor corrupto, eu faço, chego pra ele e falo, opa, dou uma nota, mas aí tem que rolar um pra mim também, né? Aí me corrompo mais ainda do que o reitor? Pô, jogo tudo pro ar, mando o reitor as favas, peço demissão, perco o emprego e fico com minha honra. Como que eu vou saber disso? Mediante as competências que são formados por meio de fatos, conceitos, procedimentos e atitudes. Nesse caso, a gente tem que pensar que a escola ela não consegue interferir nessa parte de cima aqui, mas sim na parte de conteúdo. É a escola que vai alimentar isso daqui para que você possa, futuramente, né, o cidadão possa escolher um esquema adequado e poder ter uma atuação flexível e estratégica e sair de uma solução de maneira coerente, espero que honrada e beneficie a todos ou pelo menos cause menos danos. Então essa é a importância da questão de competências. Por fim, Zabala também faz
reflexões interessantes sobre o termo. Em primeiro lugar, devemos deixar claro que uma pessoa não é competente em si mesma. A competência precisa ser comprovada em situação real. O que seria isso? Né? Que a competência ela não é um atributo, não seria divindade, né? Deus porque é Deus, né? Ele não precisa provar a ninguém. Um competente ele precisa, né? Se eu falo que eu sou competente em tocar violino, eu preciso tocar violino. Sou competente em dirigir, preciso provar fazendo. Então a gente vê o termo competência muito ligado a coisas práticas. Também, né? Dessa forma, as pessoas não são competentes, mas sim, em cada situação, demonstram maior ou menor grau de competência. Ele também fala que a competência está muito atrelada à situação. E a gente pode ver um exemplo, por exemplo, um grande palestrante que sobe no palco e dá uma palestra incrível, né? Encanta multidões, mas umas horas depois, tá acontecendo o almoço, às vezes ele é numa mesa ali, num jantar, num almoço ali, às vezes ele é uma pessoa tímida, né? Uma pessoa que de poucas palavras, ou seja, né, aquela competência comunicativa dele funciona em determinadas ocasiões, em outras ela é mais contido, né? Ela não fica tão evidente assim. Ou seja, o que resumindo tudo isso, né, a gente entende que essa adoção do termo competências na escola vem justamente para tentar se opor à questão da escola propedêutica, daquela escola que funciona como um degrauzinho, né, de que ela é apenas uma preparação e muitas vezes, infelizmente, preparação para algo que vai acontecer, né? Como o Zabala bem fala, nem todos vão ser universitários e a escola deve ser uma preparação para a vida, embora o Dewey diz que a escola não é preparação para a vida, mas é a própria vida, mas que a escola ela deve ter esse caráter mais prático, né? De desenvolver toda a potencialidade do ser humano e não apenas ser um pré-requisito para alguma coisa. A gente vai ficando por aqui, né, agradecendo. O nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre a estrutura da BNCC. Ok? Muito obrigado e até a próxima.